Foi um site desenvolvido no Webnode. O endereço do meu site é evaldo-melo.webnode.com. Vou tentar colocar o link na descrição também do vídeo para que vocês se interessarem possam acessar o site. Mas primeiramente eu gostaria de pedir desculpa porque eu não consegui achar nenhum programa gratuito que capturasse a imagem, a tela do computador. Então eu estou fazendo isso usando o meu próprio celular. Então não vai ficar tão bom quanto eu gostaria que ficasse. Porque os programas que eu achei, alguns tinham um limite de tempo e outros deixavam a marca d'água no fundo do vídeo. Então eu preferi gravar mesmo pelo celular. Então essa é a página inicial do meu site, tem meu nome, a minha formação, a minha localização. Aqui embaixo tem a justificativa, por que eu fiz o site, qual é o que me motiva a fazer esse site, e no finalzinho eu tenho aqui um local para que a gente possa trocar ideias, informações e daí por diante. Então aqui no meu site eu tenho um menu na parte esquerda e direita, no canto alto, onde tem o início, que é essa página inicial. Depois eu tenho algumas informações a mais sobre mim, minha profissão, a fotinha, estado civil e demais atividades que eu exerço. No último menu aqui estão então as atividades, as propostas, as teleaulas, ou seja, a parte onde os alunos, ou os professores ou quem mais se interessar possam se abastecer de algumas informações que eu coloquei aqui. Então, o meu site, a proposta, o tema, o título do meu site é A Arte Educação Libertadora. Eu peguei esse tema, eu me baseei nas ideias de Paulo Freire, que diz que a única ferramenta possível para libertar o ser humano é a própria educação. Então, a minha ideia com o site é exatamente fazer isso, que através da educação eu consiga promover a libertação do aluno, a libertação dos professores, a libertação da comunidade em geral. Libertar do quê? Principalmente do senso comum. Nós passamos por um pleito eleitoral agora bastante, digamos, interessante, onde a gente há muito tempo não vimos a política tão presente no cotidiano do brasileiro. Então eu ouvi muitas pessoas falando muito de senso comum: eu vou votar nesse, vou votar naquele, eu vou votar nulo, eu vou votar em branco. Então me despertou o interesse de fazer um site, um trabalho voltado para conscientizar o cidadão politicamente. Como isso? Voltado não só para saber escolher corretamente, mas acima de tudo a sua importância no escolher, a sua importância no durante, no antes e no depois, principalmente. Então o site é voltado exatamente para isso, para conscientizar o cidadão que é dever e direito dele participar de todo esse processo eleitoral, enquanto eleitor, enquanto candidato, inclusive, se ele quiser. Então as primeiras que eu acho interessante, os visitantes que vieram aqui analisarem, visitarem, são as videoaulas. Eu tenho aqui algumas videoaulas extremamente interessantes que abordam esse tema, educação e política, junto com cidadania. Então, o primeiro videoaula que eu tenho aqui é do canal Edu, que fala sobre a sociologia e a cidadania. Então, o primeiro videoaula é para deixar claro, para definir o que é um cidadão. A segundo videoaula, que é do Mário Sérgio Cortella, que já vai falar sobre a cidadania, mas a política. O que é um cidadão? Como é que eu me torno cidadão? Quais são os meus direitos e deveres enquanto cidadão? E eu tenho então uma terceira videoaula que fala sobre o poder e a política. Agora eu já estou falando da importância que a política tem, do poder que as pessoas exercem através da política. E muitos de nós, inclusive, não temos consciência disso. E eu tenho uma outra videoaula que fala sobre a importância de se participar na política. O cidadão só é cidadão enquanto ele toma partido, quando ele exerce o seu direito. Quando ele, então, aí sim ele passa a ser um pleno cidadão. Então essas são algumas videoaulas que eu achei interessantes, disponibilizei aqui no meu site. Após as videoaulas, eu coloquei aqui no site também, algumas publicações, alguns textos científicos que abordam nesse sentido, tanto a educação quanto a política, ou a educação de forma política. Então, o primeiro texto aqui é um estudo que identifica o que é ciência e o que é cidadania, e as políticas públicas no Brasil, a importância e quais são elas. É um texto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho outro texto aqui que fala que a política, enquanto ciência, ela é necessária
para o ensino e o exercício eficiente da cidadania, um texto do Etiel Santiago de Brito Pereira. É um texto que está lá na Assembleia Legislativa, no Senado. Um outro texto que eu tenho aqui, acho interessante também, é do Décio Azevedo Marques, que fala sobre a questão da evolução da cidadania e da política no Brasil. E tem um outro texto aqui que fala também, é de alguns alunos, esse texto, lá da Universidade da UPMS de São Paulo, são estudantes do curso de Direito, que falam sobre a cidadania e o dever de se participar da política. Eu volto a dizer mais uma vez que eu sou cidadão enquanto eu participo da política, senão eu não sou o pleno cidadão. Depois desses textos, eu coloquei aqui alguns sites importantes. Então, eu tenho alguns sites que vão discutir, inclusive, esse mesmo tema. Então, tem alguns blogs. Tem um blog aqui que fala sobre as práticas pedagógicas na educação. Outro blog que fala sobre a importância dos diários virtuais. Eu tenho outro blog aqui que fala sobre a importância de se planejar na educação. Eu tenho outro blog que fala sobre o papel do coordenador pedagógico. Então, são textos voltados para esse tema, tanto educação quanto política. Além disso, coloquei no meu site também alguns cursos online. Os alunos, os visitantes em geral, quiserem fazer alguns cursos, tem alguns cursos voltados para a temática de graça. Então, tem um curso online de política e movimentos sociais de graça na Unieducar. Coloquei aqui um link de um curso de introdução à filosofia política, um curso online da Prime Cursos, também de graça. Eu tenho aqui também, coloquei um curso de filosofia política online, gratuito também, do IMUB. E por final, coloquei um texto, aqui um link da USP, que oferece curso gratuito de ciência política. Tudo para tentar levar o cidadão a ter conhecimento dos seus direitos, seus deveres e da importância de exercê-los. E mais adiante eu coloquei aqui também algumas experiências exitosas nesse sentido. Eu coloquei aqui primeiro algumas experiências de fora, ou seja, de outras pessoas, como um projeto que reúne aqui, que fala sobre o direito da educação para se empoderar jovens. É uma experiência exitosa do grupo da organização Por Vir. Depois eu tenho uma outra experiência sobre ensinando política como tema transversal do blog Cidadania, uma experiência exitosa também. Depois eu tenho uma outra experiência aqui do projeto Sala Aberta, que é a importância de se discutir política, e coloquei aqui também uma experiência exitosa minha, na qual desenvolvi junto com os alunos do Fundamental 2, a importância de se votar, de ser votado, de se escolher o melhor para as nossas futuras gerações. Está aqui um link do vídeo que leva até esse projeto que foi desenvolvido, inclusive, por mim mesmo. E para finalizar, para que seja ferramenta para discussões, que seja ferramenta para professores, que sejam ferramentas para alunos, para a comunidade em geral, eu coloquei algumas charges. Como é que os cartunistas, os chargistas tratam esse tema sobre política, sobre juventude, sobre cidadania no Brasil? Tem aqui uma primeira charge que fala sobre a participação política dos jovens, uma segunda charge que fala do ser vivo, né? O cidadão que é vivo na política ou que não é vivo. Tem uma terceira charge que fala sobre a tecnologia, né? Sabemos que nosso sistema eleitoral é um dos mais modernos. O problema nunca foi no sistema ou no processo. O problema nosso está nas pessoas que nós escolhemos, os nossos governantes. E aqui uma quarta charge que fala sobre os direitos. Quais são os direitos do cidadão? Então esse é o meu site. A proposta é que depois de feito tudo isso aqui, eu vou através de redes sociais, eu vou divulgar um questionário onde essas pessoas irão responder baseado nessas informações que eles receberam. Então vai ter um questionário online onde a pessoa vai dizer qual a importância, o que aprendeu, como que é que tem que exercer, se é importante exercer esse direito à cidadania ou não. Então beleza, esse é meu site, vou deixar a descrição no vídeo para que vocês possam visitá-lo. Beleza? Tudo bom.